Este é o podcast do My Obesidade. Do Laboratório Consultório, damos a voz aos especialistas para analisar as verdades e os mitos desta doença. Junte-se a nós. Bem-vindos ao segundo episódio do podcast do My Obesidade. Desde o nosso primeiro episódio, o mundo mudou. Instalou-se a pandemia Covid-19 com efeito imediato na vida de todos, mas em especial na vida daqueles que necessitam de cuidados e acompanhamento médico. A necessidade de combater a propagação do vírus e de proteger a população levou a alterações no circuito e na rotina de seguimento dos doentes. Médicos e doentes estão a adaptar-se a uma nova realidade. A questão que aqui colocamos é saber como, nas unidades de saúde familiar, estão os médicos a conseguir acompanhar os doentes com excesso de peso e obesos a tratamento ativo. E como conseguem fazer passar a mensagem da necessidade de atingir os objetivos quando se vive em confinamento. Eu sou a Catarina Jerónimo, da News Pharma, e para falar sobre este assunto tenho comigo a doutora Ana Correia de Oliveira, coordenadora da Unidade de Saúde Familiar de Sedufeita, do ACES Porto Ocidental, a quem agradeço desde já a participação. Muito boa tarde, doutora Ana Correia de Oliveira. Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde. Muito obrigada por estar aqui e gostava que logo neste primeiro momento que sucintamente nos explicasse de que forma as unidades de saúde familiar, nomeadamente a sua, que está na região norte, bastante afetada pela pandemia, como é que se estão a reorganizar para poder fazer face a esta realidade de Covid-19, que mudanças é que efetuaram? Antes de mais, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui a falar sobre este tema muito importante e muito atual para todos nós. A nível das unidades de saúde familiares, não só as unidades de saúde familiares, mas todo o Sistema Nacional de Saúde esteve em constante adaptação. Mais a nível dos cuidados de saúde primários, que é a minha área, obviamente, de trabalho, nós observamos aqui uma divisão imediata, desde o início, de doentes suspeitos de Covid-19 para doentes não suspeitos de Covid-19. Para dar um exemplo, logo no início fizemos uma área verde, uma área que realmente só servia aos serviços mínimos, portanto, o que é que nós temos sempre que manter os determinados serviços das unidades familiares, nomeadamente acompanhamento de grávidas, vacinação, acompanhamento de crianças, fornecimento também de métodos contraceptivos, entre outros, que mantivemos então na chamada área verde. E criamos a área vermelha, onde era atendido então os doentes suspeitos de Covid-19. Atualmente já temos uma nova atualização, portanto foram criadas as áreas ADC, que são áreas dedicadas à avaliação e tratamento de doentes com Covid-19. Essas áreas são fora das unidades, mas dentro de cada A6. O que é que nós sabemos? Sempre que tivermos algum doente suspeito de Covid-19 ou algum doente com Covid-19 que está a ser seguido a nível dos cuidados de saúde primários, podemos, caso necessite uma avaliação mais cuidada, podemos orientar esses doentes então para essas áreas mais determinadas. Claro que isto está sempre em constante atualização, em constante transformação, porque nós o que temos é que nos adaptar às consequências e à atividade do momento. No caso específico dos doentes com excesso de peso e obesos que viram a sua consulta em suspenso e pelo que existe também a impossibilidade de um seguimento presencial, como é que estes doentes têm lidado com esta situação? De que forma é que têm chegado a si? O que é que nos pode transmitir? Os cuidados de saúde primários baseiam-se no acompanhamento do doente. Aliás, a relação médico-doente é uma das mais-valias dos cuidados de saúde primários. Não só nos doentes obesos, mas também, e com excesso de peso, mas também nos doentes com diabetes, com hipertensão, com doença pulmonar obstrutiva crónica. Nós tivemos que suspender as consultas de acompanhamento, o que obviamente traduz bastante transtorno para os nossos doentes, e não só para os doentes, mesmo para nós, eu digo que nós temos saudades dos nossos doentes, e é isso que também nos causa um bocado de ansiedade profissional, porque nós queremos sempre saber como é que eles estão. Em termos de acompanhamento, nós de facto não estamos a acompanhar presencialmente, mas eles sabem que nós estamos sempre lá para eles. Nós temos as consultas abertas, que nós mantemos também no centro de saúde, as consultas de urgência, no caso de alguma descompensação de doença crónica ou alguma doença aguda de novo, podemos sempre avaliar esses doentes. Claro que lá está, a consulta presencial não foi em termos de acompanhamento, mas temos sempre a teleconsulta. Facilmente os doentes podem pegar um telefone e podem questionar-nos sobre algumas dúvidas que tenham, não só da Covid-19, mas também da sua própria doença crónica. Muito bem. E outra questão, nesse caso, portanto, os doentes que cada médico segue dispõem dos contactos do respectivo médico para o poder entrar em contacto
É assim que está regulado ou é ao contrário? Sim, São os sim. médicos que contactam os Nós doentes? temos Não, não, nós temos, portanto, os processos clínicos estão disponíveis para qualquer médico da nossa unidade. Nós, enquanto médico de família, tem a sua lista de utentes, na minha unidade nós decidimos que a partir do momento em que estava instaurada uma pandemia, os doentes eram seguidos por todos. Portanto, realmente formamos um espírito de equipa, onde mesmo que um de nós não estivesse presente, o doente tinha sempre uma resposta a nível de outro médico. Não só a nível dos doentes também com excesso de peso, lá está aí a obesidade, mas também nos outros doentes, nós estamos a seguir doentes com Covid-19 com tratamento domiciliário. São doentes menos graves, são aquela fatia de 80% dos doentes que podem estar realmente a ser seguidos em casa e, portanto, todos os dias nós ligamos aos doentes todos, independentemente se pertencem à minha lista de utentes ou à lista de utentes do colega. Claro, também é muito importante o trabalho de equipa de enfermagem e também não posso deixar de referir a nível de secretariado clínico, que nos está sempre a orientar e sempre a acompanhar constantemente. Portanto, todo o trabalho da USF neste momento está a ser feito em equipa. Os doentes também podem procurar-nos não só por telefone, mas também por e-mail. Muitas questões são realmente colocadas por e-mail. Se nós conseguirmos responder por e-mail, facilmente respondemos e enviamos um e-mail ao doente, se não, pegamos no telefone e falamos. Muitas vezes os doentes precisam de ouvir-nos, precisam de ouvir as nossas vozes e também a questão que os doentes nos colocam é diferente da intuação de um próprio e-mail, que é um bocadinho mais frio, ou da própria voz, mais, mais apaguizador, assim, mais a dar confiança ao próprio doente. Porque todos nós estamos com receio e os doentes realmente estão com muito mais receio porque não conhecem muito a patofisiologia da situação. É compreensível. E, como estava a dizer, as unidades de saúde familiar têm esta vantagem do contacto tão próximo e pessoal entre o médico e doente, entre a equipa e doente, como estava a dizer, o papel dos enfermeiros. Eu queria saber se tem algum protocolo, alguma estratégia, no caso dos doentes com excesso de peso e obesidade, que estamos a viver situações de confinamento que trazem consequências a nível da saúde mental, da ansiedade, que têm consequências também com o apetite, com a necessidade de termos um maior acesso aos bens alimentares, a comida de conforto. Isto são todas situações que vêm colocar, de alguma maneira, mais dificuldade ao sucesso destes doentes, ao sucesso do tratamento destes doentes, ou pelo menos ao controle do seu peso. Eu queria saber que são as estratégias de seguimento e de motivação, algum tipo de protocolo de atuação que tem com estes doentes em específico, quando entram em contacto por telemedicina com estes casos em concreto. Nós não temos protocolo escrito e definido. O protocolo que nós utilizamos é o protocolo humano, cada doente é um doente, portanto não seguimos um protocolo estipulado. O que é que nós fazemos? Sobretudo é tirar as dúvidas que os doentes têm e dar alguns conselhos práticos, nomeadamente fazer uma lista de compras, mas qualquer doente, independentemente se tem excesso de peso ou obesidade ou não, deve o fazer. Deve procurar alimentos mais saudáveis. Claro que nesta fase, principalmente é uma fase de mais ansiedade, os doentes vão tentar compensar essa ansiedade com o recurso a alimentos mais hipercalóricos, é isso que nós temos realmente que desmotivar, temos que explicar que nós temos que tratar também do nosso sistema imunitário e a melhor maneira de aumentar as nossas defesas é através de uma alimentação saudável e através da prática de exercício físico. Ainda em termos de alimentação saudável, nunca nos devemos esquecer de hidratação diária. Eu recomendo sempre, por média, num adulto, beber 8 copos de água, que é o que por dia, portanto é o que a Direção-Geral de Saúde estipula. Aliás, a Direção-Geral de Saúde tem um manual de alimentação que as pessoas que estão em casa podem seguir. No caso de doentes com excesso de peso ou obesidade, tem que ter um bocadinho mais de cuidado e alguma restrição mais calórica. O que é que nós podemos fazer? Ter sempre aqueles alimentos mais apetecíveis naquela fase em que eles realmente precisam de algum conforto emocional. Ou seja, podem ter perfeitamente palitos de cenoura com hummus ou palitos de aipo com hummus que podem comer, podem ter algum reforço, alguns termossos, por exemplo, às vezes precisam de mastigar alguma coisa mais crocante, ou então amêndoa laminada com iogurte e canela. São algumas dicas que nós podemos dar aos nossos doentes para não irem atacar os chocolates e irem sim preferir alimentos mais saudáveis. A fruta é essencial, preferir 2 a 3 peças de fruta por dia, não mais, porque muitas pessoas depois pensam que a fruta é muito saudável e que devem ingerir quantidades muito elevadas de fruta, e isso não, isso nem pensar, nunca esquecer a
A sopa é uma mais-valia dos portugueses, aquela sopa tradicional de legumes, sem batata, preferencialmente sem abóbora, e também, claro, que nós temos a parte das leguminosas ricas em proteína que, com a devida precaução e devida ingestão regrada, podemos ingerir. Portanto, o que é que nós também devemos dizer sempre aos nossos doentes? A que hora que mas isto é prática clínica, não é propriamente o que estão nos livros, mas os doentes procuram os alimentos mais hipercalóricos na fase do anoitecer, na fase da chamada hora do lobo, portanto, o final do dia. É nessa parte, nessa hora, que nós devemos estimular o exercício físico. Atualmente, a nível dos canais, portanto, alguns ginásios já têm aulas online, se não no YouTube, há aulas que as pessoas podem fazer de acordo, obviamente, com a sua capacidade física, e assim vão diminuindo essa necessidade hipercalórica porque estão ocupadas a fazer qualquer coisa. Quando fazem essa ginástica, não esquecer a hidratação sempre, e depois aí já é hora de jantar, portanto aí já podem controlar um bocadinho mais a alimentação. Diga-me isso, muito obrigada por esses conceitos práticos, que são úteis, que são transversais e úteis a toda a gente. E há aqui uma nota que, não querendo, que acho que também é importante realçar, é que este controlo da sua situação vai ser bastante importante, porque alguns profissionais, perante esta extensão, inclusive do prazo, do estado de emergência, com este prolongamento da pandemia, levantam a questão de, a médio prazo, todas as pessoas que não estão bem poderem chegar às unidades de saúde em piores situações ou com situações de agravamento. Também é uma situação que tem preocupado, como é que têm gerido isso de maneira a garantir algum controlo? Claro, que preocupa-nos a todos, não só em termos físicos, portanto, não só na parte da saúde física, como na parte da saúde mental. Em termos da saúde física, nós temos que ter muita atenção, porque as pessoas estão realmente a tomar a medicação indicada, mas é a medicação indicada pré-pandemia, ou seja, nós não sabemos se o estado de saúde da pessoa altera, e depois temos a grande vantagem de cuidados de saúde primários é que temos consultas regulares e vamos acompanhando o nosso doente e alterando realmente em termos de medicação ou outro tipo de acompanhamento não farmacológico, de acordo com a própria consulta. E, de facto, nós não sabemos, quando terminar a pandemia, como é que os nossos doentes estão. Nós fazemos o melhor que conseguimos, de acordo com os recursos também que possuímos, mas isto acho que é a nível global. A nível da saúde mental, temos de ter muita atenção, sobretudo à parte da depressão. As pessoas que estão em casa, confinadas, e eu agradeço a todos os portugueses por estarem em casa, que é isso mesmo que devem fazer, mas não nos podemos esquecer, temos que nos abstrair um bocadinho dessa situação. É muito importante criar rotinas, assim como nós temos rotinas dos trabalhos e agora as escolas estão a começar, os meninos estão a ter aulas online também, é uma situação completamente diferente da que estavam habituados, e isto pode realmente levar a alguma alteração a nível da parte da saúde mental. Temos que ter paciência, respirar fundo, esta é uma situação completamente anómala para todos. Além das rotinas, temos também que criar algumas fugas mentais, ou seja, podemos online ir visitar um museu, podemos fazer uns desenhos, quem não tem realmente capacidade para desenhar, eu falo por mim, podemos fazer umas pinturas com todo o desenho estruturado, podemos ler um bom livro, ouvir uma boa música, ver um filme, mas sempre com métodos de rotina para não nos perdermos no meio desta situação toda. Muito obrigada, doutora Ana Correia de Oliveira, e vamos ficar por aqui. E quanto a si que está desse lado, proteja-se da Covid-19, proteja-se a si e aos outros, e voltaremos para o terceiro episódio do podcast My Obesidade e esperemos que vai ficar tudo bem. Muito obrigada, doutora Ana, até uma próxima oportunidade. Este é o podcast do My Obesidade. Do Laboratório Consultório, damos a voz aos especialistas para analisar as verdades e os mitos desta doença. Junte-se a nós.